segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início então a mais uma semana de estudos. Que nossa semana seja cheia de coisas boas, energias positivas, né? Então já vão separando aí no cantinho de vocês, da casa de vocês, um lugarzinho tranquilo para a nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de matemática. Vai ser uma aula bem gostosa, bem prazerosa, então é só prestar atenção que tudo vai fluir. Tá bom, meus amores? Beijos! Turma, hoje nós vamos falar sobre resolução de problemas e estratégias para resolver problemas. Ou seja, o que nós precisamos entender para que a gente consiga resolver um problema na matemática. Então, crianças, o que é preciso para resolver um problema? O que dificultaria a resolução de um problema? Acho que a primeira coisa que a gente precisa para resolver um problema matemático é saber aonde a gente encontra os dados para poder construir essa conta, certo? Então, segundo ano, para resolver o problema é preciso compreendê-lo, identificar dados, pensar sobre tudo o que sabemos, construir estratégias, organizar a resolução e validar a resposta. Crianças, primeira coisa, a gente tem que ler com muita atenção o enunciado, porque é a partir do enunciado que eu vou conseguir tirar os dados, ou seja, a partir do enunciado, ele sempre vai trazer para mim se essa conta que eu tenho que resolver, se ela é uma adição, se ela é subtração, se é multiplicação, se é divisão. Então, eu tenho que prestar atenção nisso. Prestando atenção, eu consigo identificar, certo? Depois disso, nós vamos criar o quê? Estratégias, ou seja, qual é a melhor conta? Qual é o melhor cálculo que eu tenho que fazer para obter uma resposta? Certo? Então, depois que eu consigo entender isso, nós vamos organizar e então concluir essa resposta, ver se essa resposta está correta, tá? Se o problema ele está com excesso de informações, é preciso saber que nem todas as informações elas são utilizadas, certo? Ou seja, tem informações que nem vai fazer parte da resolução, ou seja, tem informações no enunciado da questão que muitas vezes eu nem vou utilizar, certo? Então, a leitura com atenção, ela é fundamental para que a gente consiga identificar as informações realmente importantes e necessárias para resolver o problema, certo? A prof agora vai trazer alguns exemplos para vocês, tá? Então, crianças, antes da gente começar com os nossos exemplos, a prof quer dizer para vocês que é muito mais fácil do que parece. Tá? É muito mais fácil. Tudo aquilo que eu expliquei para vocês, nada mais é do que a gente, então, o quê? É prestar atenção no enunciado, o que ele traz para nós e qual é a pergunta. A partir da pergunta é que a gente vai conseguir, então, trazer uma solução, trazer uma resposta, uma resolução, tá? Então, olha só, esse exemplo, ele tá até na apostila de vocês, tá? Tenho R$ 35 e quero um livro que custa R$ 52. Quanto mais precisarei economizar? Veja, grifamos os dados e a pergunta do problema. Então, aqui, o que está grifado? O 35, ele é um valor importante aqui. O 35, o 52 e a pergunta, porque é a partir da pergunta que eu tenho que trazer uma resposta, uma resolução. Então, quanto mais precisarei economizar? Ou seja, ela quer saber quanto que falta para ele comprar esse livro. Então, crianças, eu tenho então aqui R$ 52, que é o que custa o livro, tá? Eu só tenho R$ 35. Então, para eu saber a diferença, sempre que falarmos em diferença, eu estou falando de uma conta de subtração. Então, eu vou pegar os 52, que é o valor total desse livro, e vou retirar o que eu já tenho. Eu tenho 35. Então, logo a conta fica 52 menos 35. O resultado é a diferença, ou seja, é o que falta para eu comprar o livro. Então, ficaria assim. 52 menos 35 igual a 17. Resposta, precisarei economizar R$ 17. Olha só, a prof traz mais um exemplo agora. Na fruteira da casa de Joana tem 12 laranjas, sendo que 3 estão estragadas.
Quando a mãe dela tirou as estragadas, quantas laranjas ficaram na fruteira? Então, para eu entender, eu tenho 12 laranjas. Aqui diz o quê? Traz o número 12 e diz que ela retirou, certo? Ó, ela tirou. Então, se tirou, essa conta ela é de adição ou de subtração? É de subtração, eu estou retirando. Então, é 12 menos as 3 que estão estragadas, sobraram ao todo, então, 9. Então, essa resolução ficaria como? 12 menos 3 igual a 9. Agora vamos prestar atenção nesse exemplo. Paula e André estão conferindo as moedas que têm em seus cofrinhos. Leia o que eles dizem. A Paula diz: contamos nossas moedas e temos juntos 8 moedas. O André fala aqui: quantas moedas cada um de nós pode ter? Quantas são as possibilidades? Agora a pergunta, prestem atenção no enunciado. Eu não quero saber quantas moedas eles têm ao todo, porque eles já trazem isso, eles já trazem essa resposta para nós. A própria Paula diz ali, ó, nós temos 8 moedas juntos. Mas o que o Paulo pergunta é quais são as possibilidades. Ou seja, vamos parar para pensar um pouco. Quando a gente fala em possibilidades na matemática de um número, estamos falando lá de decomposição deste número. Lembram? Quando nós usamos aquela aula de barrinhas Cossinero, aquelas aulas onde nós compomos e decompomos os números também? Então, estamos falando em possibilidades. Logo, as possibilidades de se compor o número 8 são 1 mais 7 é 8. 2 mais 6 também. 3 mais 5, 4 mais 4, 5 mais 3, 6 mais 2 e 7 mais 1. Então, a pergunta do André é a seguinte, certo? Ó, quantas são as possibilidades? Então, a partir de que eu fiz a decomposição do número 8, eu encontrei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades de se formar o número 8. Vamos agora para mais uma resolução de problemas. Acompanhados pela mãe de Maria, alguns amigos dela foram tomar um lanche na padaria do bairro. Veja o que escolheram e os respectivos preços. Então, o suco de laranja ele custa R$12. O sanduíche custa R$14. A salada de fruta custa R$16 e o milkshake custa R$11. A Maria escolheu o suco. Veja o dinheiro que ela deu para pagar. Então, voltando ali, o suco custa quanto? Prestem atenção no valor do suco. O suco custa R$12. A Maria, ela deu 5 mais 10. Quanto que dá 5 mais 10? 15. Ela então deu R$15 para pagar um suco que custa 12. O dinheiro foi suficiente para ela pagar a conta? Se ela tinha um suco de R$12 e ela pagou com 15, ela conseguiu pagar esse suco? Sim, conseguiu. Sobrou o troco? Se sobrou, vamos representar este troco agora. Então, turma, ela tinha quanto? R$15, correto? R$15 menos os 12, que é o valor do suco. Então, 15 menos 12. Qual é a resposta? Eu tenho que pegar o 15 e retirar 12 deles. A prof já ensinou vocês a fazerem essa conta aqui, ó, unidade e dezena, certo? Lembrando que cada um de vocês pode usar a estratégia que for melhor, tá? Para cada um. Então, aqui, eu tenho 5 menos 2 dá quanto? Eu tenho 5, eu retiro 2, sobra-se 3. Vamos para a parte das dezenas agora. 1 menos 1, 0. Então, ela tinha R$15, pagou o suco, sobrou quanto? Sobrou R$3. Agora vamos para o João. O João, ele escolheu o sanduíche. Veja quanto ele deu para pagar. Primeira coisa, vamos relembrar quanto que custa o sanduíche. O sanduíche custa R$14. O João, ele deu então 5 mais 5, 10, com mais 5, 15. Então, o João, ele deu R$15 para pagar um sanduíche que custa R$14. Agora, a prof vai colocar quanto que ele pode ter recebido de troco. Lembrando que ele deu R$15 e o sanduíche custava
14. Então, agora, turma, nós temos o quê? R$ 15, que é o valor que ele pagou, um sanduíche que custava 14. Então, é 15 menos 14. Unidade, dezena. 5 menos 4, eu tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5. Retiro 4, sobra 1. 1 menos 1, tenho 1, tiro 1, é 0. Então, a possibilidade de troco dele é de R$ 1. Olha esse nosso exemplo agora. Tenho 10 figurinhas e ganhei mais 15 de presente. Com quantas figurinhas ficarei no total? Vamos prestar atenção no enunciado, então. Eu tenho 10. Eu ganhei. Esse ganhei é uma conta de adição ou subtração? Se eu ganhei, eu tenho mais, certo? Então, é 10 mais 15. E aí vem a pergunta, com quantas figurinhas ficarei no total? Então, eu quero saber quantas figurinhas eu tenho ao todo. Para eu resolver esse problema, eu tenho que pegar o 10 mais 15. Voltamos para o quadro da prof, então, onde a gente vai fazer a resolução desse problema. 10 mais 15 igual. Se eu for usar unidade e dezena, então eu vou colocar o 10 mais 15 e eu vou somar primeiro unidade com unidade, depois dezena com dezena. 0 mais 5, 5. 1 mais 1, 2. Então, com quantas figurinhas eu ficarei no total? Ficarei com 25 figurinhas. Então, turma, essa foi a nossa aula de hoje sobre resolução de problemas. Viram que não é difícil? Basta a gente prestar atenção quando está lendo o enunciado, pois é nele que a gente vai obter todas as informações para conseguir resolver os cálculos. Tá? A prof vai deixar uma atividade para vocês fazerem agora à tarde. Podem me entregar até domingo, tá? Então, vamos praticar agora. Beijo, turminha. Uma ótima tarde para vocês.